Olá, eu sou Túlio Moreira, continuando o nosso curso de como fazer um site nessa quarentena. A gente já fez o nosso cabeçalho e já fizemos a nossa galeria. Agora falta a gente fazer o nosso gráfico de modelos mais vendidos e o nosso texto explicativo, como se lê as informações de um pneu, e o nosso rodapé. Nessa aula agora a gente vai fazer o gráfico dos modelos mais vendidos. Aqui na nossa section, então, vamos definir um ID como gráfico. E vou definir uma classe para o nosso Flexbox. E aqui vou definir a classe. Eu vou colocar ele para aparecer ocupando todo o espaço. Então, aqui IP igual a 12. Porque eu quero que o meu gráfico sempre fique assim, ocupando toda a largura do nosso div. A gente já definiu nossa seção com ID gráfico, então vou começar por ela. Primeira coisa que eu vejo no nosso ID gráfico é esse fundo bege. Então eu vou vir aqui, vou pegar essa cor e já vou definir para ela background color e já defino. Como tá vendo que nosso texto tá aqui no canto, mas a gente possui margens laterais? Como é que a gente faz? Eu vou definir através de margens internas. Ou seja, utilizando a propriedade padding, dentro da propriedade padding, existe várias formas de definir os valores. Se eu definir um valor, por exemplo, 20 pixels, ele vai fazer essa margem para todos os lados. Se eu definir dois valores, o primeiro valor vai ser referente à parte de cima e à parte de baixo, e o segundo valor vai ser referente às laterais. Se eu definir três valores, o primeiro valor vai ser referente à parte de cima, o segundo valor vai ser referente às laterais, e o terceiro valor vai ser referente à parte de baixo. E caso eu defina quatro valores, o primeiro valor vai ser referente à parte de cima, o segundo valor vai ser referente à lateral direita, o terceiro valor vai ser referente à parte de baixo e o quarto valor referente à lateral esquerda, ou seja, vai girar em sentido horário. Como que eu vou fazer para definir a minha margem? Primeira coisa, eu já tinha definido que as margens superiores e inferiores vão ser 25 pixels. Tá aqui, ó, 25 e 25. E eu já sei também que a largura do meu corpo é de 800 pixels. Então eu vou ensinar uma função de cálculo em CSS para vocês. Se eu sei que aqui meu corpo é 800 pixels e eu tenho margem tanto à esquerda quanto à direita, eu vou colocar aqui, ó, calc. Essa função vai fazer cálculos em CSS e vou definir 50%. 50%, tá vendo que ele trouxe, ficou na metade certinho? Só que eu não quero na metade certinho. Eu quero que fique 800 pixels de corpo. Como é tanto margem à esquerda e à direita, eu vou colocar 50% menos 400 pixels. Com a função calc é possível fazer conta entre valores relativos e valores absolutos. Então eu tenho aqui um corpo de 800 pixels, tá aqui no mesmo tamanho da nossa galeria. Agora, o que é preciso fazer? Dentro aqui da nossa seção, a gente vai ter o título. Então eu vou definir aqui, ó, em gráfico H1. H1 é 40 pixels, ou seja, é duas vezes a nossa fonte padrão. Então eu vou em fonte size e coloco 2 em. O fevereiro de 2020 é 15 pixels, ou seja, é 75% da nossa fonte. Então vou vir em gráfico, faltou aqui hashtag gráfico H2 e vou definir fonte size como 75 em. Próximo passo é criar o nosso gráfico em si. Então eu vou definir outro ID aqui e vou colocar o valor barras. Então aqui em barras eu vou definir a largura como 100% e vou definir barras como flexbox também. Olha só, porque daí ele já fica todo alinhado. E vou definir justify content como space between, porque olha só, já fica todo o espaço preenchido. O que a gente tem que fazer agora? Dentro aqui de barras, a gente está dividindo por divs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir primeiro aqui, onde vai ser nossas barras visuais. Eu vou criar uma classe com o nome barra. Só que olha, depois de barra, a gente tem a primeira div. Então, aqui vai existir, eu vou ensinar, isso daqui é um indicador que eu só quero as divs que são filhas direta desse elemento barras. Ou seja, eu tenho aqui minha div id barras e tá vendo que tem div aqui e div aqui? Só que eu só quero essas que são filhas diretas. Essas divs que estão aqui não vão ser influenciadas por aquelas propriedades. Ou seja, eu quero que essa div tenha display flex, que ela seja flex direction column, certo? E que ela tenha no mínimo a altura de 300 pixels. E que o nosso align itens vai ser flex end. Só que não vai ser align itens. Por quê? Porque eu quero alinhamento vertical. Mas Túlio, mas não é o align itens que faz alinhamento vertical? Seria. Mas como eu defini flex direction
colo, o Align Items e o Justify Content, eles invertem os seus eixos. Então aqui vai ser Justify Content. Olha lá, agora sim. E como eu quero esse texto centralizado, a gente põe o Align Items Center. Agora sim, tá vendo? E como é que a gente vai fazer para definir o tamanho das nossas barras? A gente vai selecionar o ID barras e possui as classes barra. Olha só, aqui no nosso ID barras, certo? A gente possui a classe barra. E aqui a gente vai ter a largura de 100%. A gente vai ter o background color. Existe uma propriedade bem especial que é a current color. O que ela faz? Ela dá cor para os objetos corrente, ou seja, tipo a cor que está na fonte. Vendo que ela é current color. Então aqui na propriedade color, se eu trocar isso aqui para red, ele vai trazer, quer ver, ó, só para vocês verem, 100 pixels. Olha só, ele vai trazer a cor da fonte. Ah não, eu não quero essa, eu quero amarelo. Vai trazer a cor do amarelo. Se eu não definir aqui, ele vai trazer a cor que já estava definida para fonte, certinho? Então vou colocar como current color, que se um dia eu trocar a cor dessa fonte aqui, ele vai vir igual. Só que aqui eu não vou definir a altura aqui. A gente vai definir a altura de forma individual, porque cada elemento vai ter sua própria altura. Então eu vou definir aqui, ó, um ID para barra 1, vou definir um ID para barra 2, um ID para barra 3, um ID para barra 4 e um ID para barra 5. O que eu vou querer com isso? A gente vai ter que definir manualmente a altura. Ou seja, a barra 1, como ela é o maior valor, a gente pode definir ela como 100%. A barra 2, a gente vai definir ela utilizando aquela função cal. Porque a gente vai pegar 100%, a gente vai fazer uma regra de 3, vezes o nosso valor, 9.125, dividido pelos 17.652, que vai dar o tamanho da nossa barra. Então a gente pode copiar isso aqui, para agilizar para a gente. A barra 3 vai ser dividido por, vamos ver aqui, por 8.402. A barra 4 vai ser 883 e a barra 5 vai ser 5.944. Daí feito o nosso gráfico. O que dá para melhorar no nosso gráfico? Vamos ver? Primeira coisa, barras. A gente pode colocar aqui uma margem top e colocar 25 pixels. Eu vou colocar isso aqui lá na nossa barra, certo? Para ser um valor uniforme. E tá vendo que o nosso elemento aqui, ó, eu vou colocar como flex 1 para que eles tenham o mesmo valor. Só que tá vendo como eles estão coladinhos um no outro? Eu vou colocar padding 0, eu não quero margem superior nem inferior, e 5 pixels de diferença, 10 talvez. Para a gente não ter esse problema de quebra aqui por causa do texto, a gente pode definir aqui em barras para corrigir esse problema. A gente põe align items baseline, ele vai resolver o problema para a gente. Só que tem o problema de tamanho, de medidas. E aí eu não vou conseguir utilizar medidas relativas. O calc aqui não vai funcionar. Então o que a gente faz? A gente utiliza aqui 250 pixels e aqui também 250 pixels e altera todas essas aqui para 250 pixels. Vai dar certo também. Resolveu o nosso problema. Tá feito o nosso gráfico. Na próxima aula a gente faz o nosso texto aqui. Curta o vídeo, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram e no Facebook.